Estavam com saudade de mim? Pai tá de volta. Como é que vocês estão? Uma boa noite a todos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Está entrando no ar a nossa primeira edição aí, com muita informação para vocês, ó. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É sempre um prazer poder produzir conteúdo para vocês, belezinha? Galera que gosta e quer comprar camisa antiga do Vascão, ó, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. O link sempre fica aqui na descrição do vídeo. A gente envia para todo o Brasil, tá? É sempre um prazer atender vocês. Se você quiser vender também uma camisa sua, agasalho, em bom estado, manda a foto que a gente dá uma analisada, beleza? Dito isso, vamos agora aí para as informações. Primeira situação, o Vasco enfim consegue fechar o seu novo patrocínio master. O anúncio oficial deve acontecer nessa próxima semana. Os primeiros a trazer a informação foram os companheiros do Expresso 1923, o GE confirmou e o Vene Casagrande se aprofundou, explicando um pouco melhor a situação do contrato. Primeiro, vamos trazer contexto, porque essa negociação estava praticamente fechada no mês de abril, até com valores um pouco maiores. Vou explicar um pouco melhor para vocês essa situação, só que teve gente dentro do Vasco que torceu o nariz. Cara, esses valores são menores do que o Betfair pagava, tudo bem que a gente não conseguiu fechar com ninguém, ainda já está em abril, mas a gente vai mesmo fechar isso, a SAF está encaminhando para venda, e aí vai ficar amarrado o novo contrato. O anúncio estava previsto para ser feito no jogo entre Vasco e Flamengo, aquele jogo lá do 2-2, né, que a gente sai perdendo de 2-0 e busca empate no final com o gol do Hugo Moura, mas o negócio acabou melando. O Vasco achou o valor baixo, não teve unanimidade dentro do Vasco e decidiram melar o negócio. Só que terminou abril, passou maio e a gente está em junho. E o Vasco nada de fechar patrocínio master, e aí as partes retomaram a conversa. E aí conseguiram fazer um acordo que o Vasco entende que o valor é ruim, entre aspas, eu vou explicar um pouquinho disso, é abaixo do que ele queria, só que o Vasco precisa de dinheiro e, ao mesmo tempo, a situação da SAF do Vasco, ela é uma incógnita. A gente pode ter a venda dessa SAF agora no período de Copa, entre junho e julho, mais até para julho do que para junho, mas isso pode se postergar por mais tempo ou até melar internamente. O Vasco não consegue aprovar isso, ou o investidor fica puto aí e quer desistir do negócio. Essas possibilidades estão em aberto, tá? Então, o que acabou acontecendo com a situação? O Vasco retomou as conversas com a Sportingbet e eles conseguiram chegar num denominador bom para todo mundo. Os valores são um pouco abaixo do que o Vasco queria. E aí, o que o Vasco fez? Ó, vocês estão cientes que a gente está negociando a venda da SAF, isso pode sair a qualquer momento. Vamos deixar a porta encostada? Não vamos fechar, vamos deixar encostada. O que vocês querem fazer? A gente aceita os valores de vocês, pode escalonar isso. Eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Vamos deixar sem cláusula de rescisão. Eu aceito essa tua proposta, que é abaixo do que eu queria, mas é melhor do que não ter nada também. Se pintar uma outra proposta melhor, a gente rescinde o contrato e eu não pago multa. Porque normalmente o contrato, quando alguém quebra, né, o acordo ali, tem multa, né? A menos que as partes concordem em botar que não tem multa rescisória. E normalmente isso tem que avisar com 30 dias de antecedência, 15 dias, 2 meses, enfim. Isso vai redigido em contrato e as partes dão o ok. E o Vasco costurou isso junto à Sportingbet. Contrato, ele é até dezembro de 2027 com possibilidade de renovar até por mais um ano. Só que o Vasco costurou com eles, não tem multa rescisória. Se o Vasco falar, ó, tô querendo sair, fechei um negócio melhor, o negócio se encerra de boa e o Vasco não precisa indenizar a Sportingbet. Antes de eu entrar nos valores, eu vou falar para vocês o que, na minha opinião, é a notícia mais importante dessa situação. É a clara evidência e o sintoma muito forte de que a venda da SAF está muito engatilhada. Porque ninguém ia se sujeitar a fazer um contrato desse se não tivesse muito fechado. E olha, a Sportingbet quer muito vir pro Vasco. Porque o caminho natural seria eles, cara, então beleza, já que vocês já estão aí na iminência de ir para outro lugar, estão pensando até em deixar essa porta meio encostada e a qualquer momento eu posso sair, podia fazer um contrato só até dezembro, podiam também falar, cara, melhor não, tem outros grandes clubes brasileiros sem patrocínio,
vou para outro clube desse. O Grêmio, o Inter, o Bahia, né? Tem outros clubes. Se os outros clubes vão aceitar o que a Sportingbet está propondo, já são outros 500, tá bom? Chegando agora nos valores, o valor pode, mas eu tenho certeza que não vai, tá? Ele pode chegar a 70 milhões esse ano. Garantido é 25 milhões de reais. Dinheiro mesmo aqui, ó. Pimba. Esse é o dinheiro que está garantido. Para chegar a 70, são 5 milhões de reais em verbas de marketing. Então a Sportingbet vai rodar a publicidade ali de collab da marca dela, da marca do Vasco. Então o Vasco vai ter exposição da sua imagem, tá? Isso aí não é dinheiro que entra nos cofres do Vasco, é dinheiro de marketing, né? O Vasco pode produzir a publicidade junto, enfim. Então isso rola. Normalmente kits promocionais, né? Vai estar a camisa do Vasco Sportingbet, dá para influenciador. Isso tudo entra no budget aí de marketing, né? Aí o influenciador, seja lá quem for, faz collab com o perfil do clube, divulga o clube, camisa. Eu sei como é que funciona um pouco desse bastidor. Quando a Betfair fechou lá atrás, eu inclusive recebi. Até tá fácil de pegar, até mostrar para vocês aqui, ó. Essa camisa aqui, eu era patrocinado pela Betfair na época, né? Eu recebi essa camisa aqui com o meu nome. Veio uma cartinha bem bacana, inclusive. Então, eu recebi essa e a de 2024. A de 2024 eu presenteei meu pai. Essa aqui foi o Vasco me deu do presente do centenário, dos camisas negras, veio com o meu nome. Essa camisa o Vasco me deu. E a de 2024 eu presenteei meu pai, porque eu já tenho ela, agora que eu lembrei. Eu presenteei meu pai, veio com o patrocínio da Sportingbet, numa caixinha, a minha é lisa, né? A do meu pai tem um Betfair atravessado aqui, eu dei de presente pra ele. Camisa do Dinamite. Então eu sei como é que funcionam essas questões. Além disso, 25 milhões em cima de performance comercial. Aí é aquilo, o Vasco, né, vai gerar um link, alguma coisa e vai precisar trabalhar isso aí. E se as pessoas forem se cadastrando na plataforma, o Vasco vai ganhando um percentual de verba, né, de acordo com essa movimentação. Então, de acordo com quantos usuários novos o Vasco conseguir cooptar para dentro da Sportingbet, o Vasco vai ganhando mais dinheiro com isso. Pode chegar até 25 milhões. Normalmente são valores altos, tá? Números altos de aquisição de cliente. E aí 15 milhões em verbas esportivas. Isso aqui deve estar amarrado assim, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, campeão brasileiro, Libertadores eu não sei se entra no bolo. Porque aí vai ter uma exposição muito maior da camisa do Vasco, né? Vasco campeão, né? Vai estar lá a audiência explodindo na Globo, nas outras emissoras, foto para tudo quanto é lugar e tá lá o marcão do patrocinador. Então se o Vasco bater, a gente não sabe quais metas são essas, mas algumas metas esportivas o Vasco ganha mais uma grana e cada meta dessa deve ter um valor totalizando 15 milhões, beleza? E aí em 2027 o fixo aumenta 10 milhões, né? Sai de 25 para 35, lembrando que a gente só tem 6 meses esse ano, né? 6 meses e meio, né? Porque o mês de junho está em curso, deve ser anunciado esse mês ainda. Já 2027, aí são 12 meses se o Vasco não arrumar um outro patrocínio antes e for tocar a Sportingbet até o final do ano. 10 milhões de verba de marketing, ou seja, um aumento de 5 milhões nessa rubrica de receita. A questão ali de desempenho comercial, 35 milhões, aumenta 20 milhões aqui e 15 milhões em verbas esportivas, ou seja, é a mesma coisa. Aonde o Vasco vai ganhar mais dinheiro aqui? 10 milhões a mais no fixo e 10 milhões a mais aqui na questão da performance comercial e 5 milhões a mais na verba de marketing. Então sai de 70 não, né? Pode vir a chegar a 70 esse ano e no ano que vem pode vir a chegar a 95. Mas garantido mesmo, são os 25 milhões aqui esse ano, 35 no ano que vem e mais aí 10 milhões de verba comercial no ano que vem e 5 milhões de verba comercial ali nessa temporada. O Vasco vai conseguir ter um engajamento interessante, botar muitos usuários para dentro que vai gerar mais uma fatia dessa receita. A gente não sabe, o mercado de aposta tá meio estranho, eu trabalho com isso, eu sei, deu uma retração, parece que, não sei se os usuários já se aquietaram, cada um nas casas que gosta, a coisa deu meio com uma rateada e deu uma agarrada com questão de aposta, tá bom? Então é isso, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu acho que pra mim é melhor pingar do que secar, esse ditado minha esposa usa muito e eu acho que vale para essa situação aqui.
E é isso, né? Se não der certo a SAF, tem esse contrato garantido. Se aparecer uma outra empresa daqui pro final do ano, no começo do ano que vem, disposta a pagar mais do que a Sportmet paga, é só rescindir sem custo e botar a empresa. Então, como tem essa cláusula aí, sem multa, eu acho que o contrato é bom. Não tem multa, então tá tudo bem, tá bom? Mas o mercado de fato tá esquisito. Se vocês observarem, basicamente hoje, quem patrocina a Master de clube de futebol é casa de aposta. Vários clubes, depois da regulamentação e na virada de 25 para 26, não conseguiram outro patrocinador. Tem um tempinho que eu não olho, mas Bahia, Grêmio, Vasco, Grêmio, Inter, Bahia, Vasco e tinha mais um. Tinha pelo menos 5 clubes da Série A sem patrocínio Master, tá? Curitiba e Atlético Paranaense. Então eram 7 dos 20. Tá bom? E dos 13 que tinham contrato vigente, e esses que têm contrato vigente, é porque o contrato, quando foi assinado lá, era posterior a 26, muitos desses contratos devem acabar e não ser renovados ou reduzidos consideravelmente. O que aconteceu é que ano passado o governo federal regulamentou as apostas esportivas no Brasil, jogou o valor das outorgas muito alto, tem impostos também pesados agora dentro da receita das bets, então o dinheiro deles mingou. E mingou para eles, mingua para todo o resto. Verba de publicidade e etc, tá bom? Fora que o mercado também deu uma consolidada e mudou. Agora é mais manutenção de clientes do que conseguir de fato fazer tantos novos clientes assim, beleza? Então quero te ouvir, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Antes de eu virar a chave agora, falar de janela de transferências, queria lembrar os senhores e as senhoras, né, que, ó, Golcase, né, minha rapaziadinha, parceira do canal Futebolaço, produtos bem bacanas aí na Golcase, usa o meu cupom GOVASCO para você garantir um desconto bem bacana. Galera que gosta de capinha de celular, ó, comprou uma, a segunda sai de graça, são várias estampas, tá, não são apenas essas aqui. Para os outros produtos também, garrafinha de 500ml, 750ml, tem copo de 1 litro e 120, tem mochila. A minha mochila, inclusive, eu uso ela pelo menos 2 vezes na semana. Sempre que eu vou ao correio, eu levo meu mochilão da Golcase, que é bem legal, tá? Inclusive tem uma linha da seleção brasileira para a Copa agora bem legal. Vai lá na Golcase e aplica o meu cupom GOVASCO para garantir o seu desconto, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Caminhando agora para a reta final, galera, notícia importante. E olha, eu digo para você que para ele é legal, mas pro Vasco não vejo com bons olhos não. Apesar de que a vida segue, desejo muito sucesso a ele e espero que o Vasco consiga um profissional à altura. Você está falando do quê, Diguinho? Infelizmente, e eu vou explicar o porquê, o Léo Matos não é mais gerente que faz a transição entre a base e o profissional do Vasco. O Léo Matos tinha 6 anos de clube, né, jogou no Vasco ali entre 2020 e 21. Eu não lembro se ele chegou a jogar 20. Jogou 22. Jogou 22. Ele já era reserva, mas jogou 22. E aí, final de 22 ele anuncia a aposentadoria. Eu acho que é isso. Ou ele joga... Eu não lembro agora se ele para em 21 ou 22, mas eu acho que o Léo Matos em 2022 ainda joga. E aí o Léo Matos em 23 foi convidado ali pela SAF do Vasco, né, pela 777, para fazer parte do departamento de futebol e ser esse elo entre a base e o profissional. O Léo Matos recebeu um convite do PAOK, clube ao qual ele é ídolo, lá na Grécia, era capitão do PAOK, inclusive, quando ele vem para o Vasco, para poder assumir um cargo importante lá. O Léo Matos está saindo aqui desse gerente de transição de base profissional para ser o diretor técnico do PAOK, tá? Perdão, o Vieirinha foi contratado para ser o diretor técnico, já o Léo Matos foi contratado para ser diretor esportivo, que eu acredito que pra gente aqui é igual o diretor executivo, né? Ele vai ser, pelo que eu entendi aqui, ele vai ser o Admar Lopes do PAOK, tá? E aí, para quem não sabe bem, acha que o Léo Matos está lá de paraquedas só porque jogou bola, não. O Léo Matos, além de ser um cara que fala vários idiomas, fala o grego, fala português, fala inglês, ele é um cara que fala pelo menos 3 idiomas, ele tinha as licenças da CBF que ele começou a cursar, apresentou um trabalho muito bom no Vasco. Perceberam quantos meninos fizeram boa transição nesse período do Léo Matos? Ryan, Andrei Santos, Eguinaldo, o próprio Gabriel Peck, não sei se tem a ver ou não, mas nesse período ele tem a guinada dele ali, a virada de chave em 2023, agora a gente tem Ramon Rick, Avelar, então ele tem feito bem esse meio de campo e vou além.
o Léo Matos ajudou o Vasco em outros pormenores. Para quem não sabe, o Léo Matos, por ter jogado muitos anos na Grécia e ser ídolo do PAOK, ele tem um relacionamento muito grande na Grécia. Ele que ajudou o Vasco a arrumar clube pro Garré e pro Riquelme. Foi o Léo Matos que fez essa ponte do Garré pro Aris Salônica e do Riquelme pro Panserraicos. Até o Alex Teixeira foi para lá também. Inclusive, o Riquelme volta de empréstimo agora, o Lloyd Augusto volta de empréstimo agora. Já o Garré não, o Garré tá emprestado até dezembro de 2026. Ele foi importante e ajudou na negociação do Dimitri Payet. Ele, se eu não me engano, tinha jogado com o Túlio de Melo, então ele fez a ponte, o Túlio de Melo, que fez essa intermediação do negócio do Payet para vir ao Vasco. O Léo Matos, como falava mais de idioma, ele era um cara que ficava muito junto ao Payet, né, ajudando ele na questão do idioma. Então ele não só era o responsável da transição da base para o profissional, mas ele também tinha essa função de uma certa forma, usar os conhecimentos dele e ajudar o departamento de futebol profissional. Tanto é que ele era um contratado da 777, o Pedrinho chega em 24, gosta do trabalho dele e o mantém. E o Pedrinho tá 2 anos e meio no Vasco e manteve o Léo Matos. O Léo Matos sai do Vasco para ir para a Europa, assumir um cargo maior do que ele tinha no Brasil. Então isso fala bastante sobre quem foi o Léo Matos. Esse trabalho de bastidor às vezes não aparece tanto, né? Nem todo mundo também sabe, porque muitas das vezes a gente que comunica não explicita essas questões. Então queria trazer para vocês essas informações aqui. O Léo Matos não é meu amigo pessoal, é um cara que eu tenho boa relação, já troquei inclusive mensagem com ele algumas vezes. Ele tava com uma ida marcada ao Futebolaço Podcast, infelizmente. Eu lembro que rolou até uma polêmica, ele pediu para se preservar um pouco, o Edmundo quando teve lá na primeira ou na segunda vez. Eu nem falou de Léo Matos nem nada, mas ele rebateu o Léo Matos, aí ele falou algumas coisas. O Léo se sentiu incomodado, achou que ele ia lá no programa, ia ter que acabar falando do assunto, e ele, tudo que ele não queria era confusão. A treta deles é pública, acho que vocês devem lembrar. E aí ele até pediu falou, pô, Diego, deixa passar um tempo aí, mais pra frente eu vou. Tava até fechado já tinha até data. E aí a situação com o Léo acabou melando, depois eu também não retomei o contato, ficou por isso mesmo. Mas eu conheço essas informações justamente por ter uma boa relação, um bom contato com ele. Ele me deu uma exclusiva no aeroporto, no dia que o Payet foi apresentado, eu saindo do Aeropayet ali, né? Aí eu fui lanchar, fui comer na lanchonete ali do aeroporto, ele tava descendo a escada rolante, aí trombei com ele, ele me deu uma exclusiva rapidinha de uns 3, 4 minutos. Esse vídeo tem até aqui no canal. De repente, se você digitar Léo Matos Vasco, você deve achar. Não é só uma entrevista, né? Tá no meio de um vídeo de notícia. Um trecho do vídeo foi essa exclusivinha que eu gravei com ele ali, ele falando da chegada do Payet e tal. Então é um cara bacana, cara. É um cara legal e desejo boa sorte. Fico triste porque era um profissional que vinha fazendo um trabalho muito bom no Vasco. Ele foi criado na base do Flamengo, mas se você perguntar para ele, ele é muito mais identificado com o Vasco do que com o Flamengo hoje. Pôde viver os dois lados da moeda, né? Entender o que é vestir a camisa do Vasco e agora entender o que é gerir, né? E trabalhar dentro do Vasco. E a própria nota de despedida dele é uma nota bacana, tá? Falando do sentimento dele que ele tem pelo Vasco e a gratidão. Vamos à nota do Léo Matos aqui. Chegou o momento de encerrar um ciclo muito especial na minha vida no Vasco da Gama. Foram 6 anos vivendo intensamente o dia a dia desse clube gigantesco. Primeiro dentro de campo, como atleta, vivenciando experiências que me fizeram compreender ainda mais a grandeza da instituição e a paixão incomparável de sua torcida. Ao longo dessa trajetória, construí amizades que levarei para toda a vida. Afinal, são nos momentos mais desafiadores que surgem os laços mais verdadeiros e as relações mais genuínas. Agradeço a todos os profissionais do clube pelo convívio diário, pela dedicação, pelo comprometimento e pela paixão com quem desempenha suas funções em prol do Vasco. Faço também alguns agradecimentos especiais às pessoas que tiveram um papel fundamental na minha transição da carreira de atleta para a área administrativa de futebol. Ao Paulo Brax, minha profunda gratidão por acreditar no meu potencial além das 4 linhas. Em dezembro de 2022, recebi o convite para integrar o departamento de futebol do Vasco, oportunidade que abriu um novo horizonte profissional, permitindo que eu aprendesse, me desenvolvesse e participasse de perto dos processos de gestão de um grande clube. Ao Felipe e ao Pedrinho, agradeço pela confiança, apoio e respaldo, desde a chegada da nova gestão em junho de 24. Após a saída da 777 Partners, vocês acreditaram no meu trabalho e me mantiveram no clube. Tenho certeza
que grande parte da evolução da minha carreira e das oportunidades que vivo hoje passa também pela confiança que depositaram em mim. Foi um privilégio trabalhar ao lado de vocês e acompanhar de perto uma gestão conduzida com seriedade, responsabilidade, profissionalismo e, acima de tudo, amor pelo Vasco da Gama. Saio com o coração grato, carregando aprendizados, amizades e memórias que levarei para sempre. O Vasco fará parte da minha história para o resto da vida. Muito obrigado. Então o Léo Matos está dando um upgrade na carreira dele. Quando eu digo upgrade, eu não estou falando que é melhor estar no PAOK do que no Vasco, mas estou falando na função, tá? Então ele sai de uma função, entre aspas, menor, um cargo menor no Vasco, para um destaque maior na Europa. Legal, cara, a trajetória do Léo Matos, tá? E é um cara de alto nível. Ninguém em tão pouco tempo consegue, primeiro que para receber um convite desse, olha quantos jogadores aposentaram no Vasco, né, tendo alguma experiência de Europa, etc, e não foram convidados. Ele, inclusive, é marcado pelo final da maior crise da história do Vasco. 2020 a gente cai pela última vez, 2021 a gente cai e não sobe, e 22 é aquele perereco, aquele desespero para voltar na Batalha de Itu. Esses aqui, com certeza, foram os 3 piores anos da história do Vasco. Então, esse cara aqui foi justamente a era Salgado, né? Esse cara não tinha, entre aspas, moral nenhuma com relação à imagem, identificação com o clube, para ser convidado para estar no Vasco. Alguma coisa chamou muita atenção na personalidade dele, no preparo e na qualificação dele, que o Vasco, naquele momento, através da 777, chamou ele e o oportunizou. Ele agarrou a oportunidade já numa outra gestão, que não tinha nada a ver, normal até trazer gente de fora quando tem uma troca de bastão, e manteve ele. E ele saiu não demitido, saiu contratado para a Europa, para um cargo maior. Imagino eu que ganha em euro, um salário melhor do que ele ganha no Vasco, e num clube onde ele é ídolo. Então deve ter até uma certa tranquilidade, um respaldo para ele poder fazer esse trabalho lá. Então, Léo, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz e quem sabe um dia possa voltar a vestir a nossa camisa mais experiente, mais rodado. Portas abertas para um cara que é bacana, tá bom? Quero te ouvir. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Caminhando para a reta final, galera, queria trazer para vocês algumas outras informações. Tem uma informação que já vinha circulando no Brasil, só que agora ela ganhou um noticiário argentino, que é a questão de um possível fim de ciclo do Marino Hinestrosa com a camisa do Vasco. Se isso vai acontecer ou não, eu ainda não sei, mas que o clima não tá legal e parece que há uma forçação de barra para ele sair do Vasco, que não é da parte do Vasco, tá acontecendo. O jogador que já demonstrava insatisfação pelas próprias interações dele em rede social, curtindo post da possibilidade da ida dele para São Paulo, curtindo post de um arrependimento que teria sido uma interpretação de torcedores do Atlético Nacional, que ele saiu de um clube que briga por título para ser esculhambado agora aqui no Brasil. Então, isso já tinha deixado as insatisfações dele até públicas. Ele tomou aquele apavoro das organizadas do Vasco e, coincidentemente ou não, depois disso não jogou mais. O Vasco alegou que ele estava tratando um problema ali de uma possível contusão e logo depois do início das férias veio a informação de que o staff dele pediu para o ok do Vasco para procurar novos ares. Só que é um jogador que o Vasco pagou 30 milhões de reais nele, pouco mais de 5 milhões de dólares, e o Vasco, ó, cara, não tô afim de te liberar, não. Se alguém chegar disposto a pagar o que o Vasco investiu, ok, mas para perder dinheiro, o Vasco não tá. Inclusive, antes dele viajar, o Vasco disse a ele que, olha, a gente conta com você, esfria a cabeça, agora você volta, vai ter um tempo de novo aí de uma pré-temporada, para você voltar com tudo, a gente conta contigo. Se isso é suficiente para mudar a cabeça do Marino, eu não sei. Se isso vai deixar uma mácula de vez, e aí que vão pegar no pé dele, o clima que já não é bom vai azedar de vez, também não sei, tá? Mas a situação é essa. O Vasco também não vai rasgar dinheiro, ele não vai sair daqui de qualquer jeito, tem que ser algo que seja interessante para o Vasco. Não sei se por essa passagem no Vasco vai ter alguém disposto a pagar no mínimo que o Vasco pagou mais. Então é a situação que fica em aberto. O Vasco tem interesse no zagueiro do Boca lá, o Lautaro de Lolo. Será que rolaria uma troca de jogador por jogador? O Lautaro de Lolo tem um valor de mercado um pouco maior, o zagueirão deles lá. O Vasco pagaria uma diferença? Não sei. Será que o Boca também não já desistiu depois do chapéu que tomou no Vasco de última hora? Então são essas situações. Mas a informação que vem lá da Argentina, do jornalista Luiz Fregosi, da rádio La Boca, é de que
o final do ciclo do jogador está determinado e o empresário dele já busca clube. Curioso que essa informação vem da Argentina, de Buenos Aires, num perfil que cobre de maneira independente o Boca. Então será que não tem um interesse nessa informação? O empresário soltou lá e os caras estão jogando para ver como é que repercute? Então não estou cravando a informação, mas é isso que está circulando nesse momento dentro da Argentina. Mas que de fato os representantes deles comunicaram ao Vasco. Se o Vasco liberava para eles procurar clube, isso rolou. Então, cruzando faz algum sentido sim com essa informação que vem da Argentina, tá? Para fechar, por último e não menos importante, a nossa base, até citei o Léo Matos está bem, o Ramon Rick e o Bruno André foram convocados para a seleção brasileira sub-20. O Brasil tem 2 amistosos marcados contra a seleção chilena, lá no Chile, em Santiago. Ontem o Brasil venceu por 1-0, gol de pênalti marcado pelo zagueiro do Atlético Paranaense, Arthur Dias. O treinador deles é até o Paulo Vitor. E o próximo jogo, né, desse combo de 2 jogos, vai ser no Estádio Nacional na próxima terça-feira, tá? Vamos ver se o Ramon Rick e o Bruno André ganham oportunidade. Eles viajaram, mas não jogaram, tá? Só comporam o grupo. O Brasil está se preparando para o Sul-Americano da categoria Sub-20, que rola agora em 2027, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu fecho com os senhores, com as senhoras, a nossa primeira edição e logo mais eu chego com mais informações. Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas, viva o gigante, beleza? E, ó, quiser comprar a camisa do Vascão, chama nós lá na lojinha do Futebolaço, a gente envia para todo o Brasil. Inclusive subimos camisa capa 97, manga longa da Umbro Diamante, que tem aquele X no ombro que é bem procurada, autografada. Tem uma camisa do Moraes de 2006, da Reboque, desse mesmo ano aqui, que é bem rarinha no GG, autografada pelo Moraes, número 10, branca, novinha, bem legal. Tem uma camisa polo de comissão técnica também da Umbro, modelo também diamante, incrivelmente novinha, tá? Então dá uma olhada que tem bastante coisa legal. Tem camisa do 3G, 5G, 7G. Inclusive, ó, a galera que veste 5G e 7G tem um lote de 8 peças novinho que chegou com precinho camarada, menos de 200 conto, peças que foi usada uma vez, novinha. Manda mensagem pra gente lá no Instagram, que investe 5G e 7G, tem umas pecinhas legais no precinho, chama a gente lá. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas.